Nessa aula eu vou te ensinar como aumentar o faturamento do seu negócio. Você me pergunta como? Da forma mais fácil, que é mostrando a sua empresa, a sua autoridade, a qualidade dos seus produtos e serviços para as pessoas que estão procurando por você. Tudo isso utilizando os 3 pilares que sustentam o comércio digital. Um conteúdo altamente atrativo e estratégico, os anúncios e o atendimento a esse cliente. Você, a partir de agora, será capaz de levar seu negócio para outro patamar. Esse curso é para você que tem um negócio local, que vende produto ou serviço, que tem um consultório, uma loja, uma clínica, um restaurante, um escritório, ou mesmo que trabalha em casa e quer conquistar novos clientes. Ativamente, deixando de depender das indicações ou do seu ponto comercial. Mas eu já te aviso logo, se você está procurando uma fórmula mágica ou um jeito de ganhar dinheiro facilmente ou um jeito muito fácil de fazer isso, não é aqui, esse curso não é para você. Mas se você busca conhecimento de verdade, testado e aprovado, que gera resultados diariamente, eu vou te ensinar tudo o que eu faço com os meus clientes. E todos os dias eu gero faturamento para eles, através do marketing digital, utilizando a metodologia do triângulo do marketing digital. Só para você entender, eu não fazia parte desse universo digital, eu com 15, 16 anos ali comecei a trabalhar. Minha carreira sempre foi na área comercial, segui minha vida, me desenvolvi na área comercial, já atendi grandes contas, grandes empresas, já tive equipes comerciais, já negociei grandes projetos e até que em 2019 eu resolvi empreender novamente, porque eu já tive vários outros empreendimentos. Eu abri uma produtora de audiovisual, onde o meu foco principal era os artistas. Eu queria gravar os artistas, produzir videoclipes e divulgar através do digital. E aí eu estudei bastante de áudio, de produção de vídeo, porém eu não sabia nada de digital. Aí no começo de 2020 veio a pandemia e meu negócio era estritamente local. Eu precisava que as pessoas fossem lá para gravar. Eu precisava ir para lugares para produzir os videoclipes. Então você já sabe, meu negócio foi por água abaixo. Então eu comecei a produzir as minhas próprias coisas. Eu sempre compus, cantava, tocava. Falei, bom, essa é a hora de eu gravar minhas coisas. E comecei a produzir minhas coisas. E perdi ali 1 mês, 2 meses fazendo a música, gravando, editando e fazia o vídeo, fazia o videoclipe ali da forma que eu conseguia dentro de casa. Comecei a soltar nas redes sociais, principalmente no YouTube, só que tinha um porém, minhas coisas não chegavam nem para as pessoas que me seguiam. E eu falava, nossa, deve ser muito ruim minha produção, meu produto deve ser muito ruim, deve ter algum erro muito grave. E cada vez que eu produzia, que eu lançava, aquilo me desestimulava de uma forma tão pesada. E antes do estúdio eu vendia joias de prata. E era um negócio ali, no tete a tete. Eu levava o mostruário, as pessoas olhavam e compravam 200, 300, 400, 500 reais de uma vez. Eu falei, bom, eu vou vender joia pela internet e vai ser a mesma coisa. Fiz uma página, criei um logo, fiz tudo bonitinho, postei lá e nada, não vendi nada. Eu falei, vou fazer um anúncio aqui, cliquei lá, turbinar e nada, não dava resultado. Falei, bom, ou o problema é o digital ou o problema sou eu, né? Nem minhas coisas, as minhas gravações, minhas músicas não iam pra frente, nem minhas joias iam pra frente. E minha mãe frequentemente me aconselhava, falava, menino, vai fazer Uber, vai procurar um emprego, vai... E ela tava certa, né? Mas eu tomei a decisão, eu falei, cara, eu vou aprender a fazer isso aqui, porque não é possível. Eu vejo um monte de gente falando aí dos benefícios, do que vende, do que não vende, e eu não consigo. Então eu fui atrás de informação. Fiz um curso, fiz 2, fiz 3. Eu já tinha inclusive aplicado várias técnicas desses gurus e nada, e sem funcionamento nenhum. Era só perda de tempo, estudando aquilo e fazendo, e não tinha o resultado que eu queria. Aí um dia, conversando com um amigo, ele me falou da fórmula de lançamento. Eu fui atrás disso, fiz a fórmula de lançamento, e dentro da fórmula, um dos módulos é a gestão de tráfego, que são os anúncios, que tinha tudo a ver com a experiência que eu tinha. Tudo que eu sabia no físico, eu via que dava para fazer no digital, de forma otimizada, porque eu tinha um poder de segmentação, eu tinha um controle muito maior do que fisicamente. Mas a fórmula não ensinava nada a respeito de negócio local. Ela era para criar um curso, vender alguma coisa ali pela internet, mas não
um negócio local físico onde você atraísse as pessoas ali, igual o TMD. O TMD ele é para negócios locais, eu tenho uma loja, eu trabalho em casa, eu tenho aqui uma prestação de serviço aqui, o TMD é para isso. Aquilo ali transformou a minha forma de ver o digital e as possibilidades do digital. Eu comecei a estudar tráfego e aí tudo ficou claro e eu entendi como funcionava, como era a lógica do digital e o que precisava para funcionar o digital. E eu via que todas aquelas estratégias, aquilo eram complementos. Se você não tivesse as três pontas do triângulo que sustentavam o comércio digital, não teria sucesso no digital. Você poderia até fazer uma venda, outra tal, mas você não tinha uma base que te sustentasse, que fosse algo permanente. E depois de estudar muito, mas muito mesmo, me debrucei naquilo, eu consumi tudo que eu podia de conteúdo a respeito de tráfego e de marketing digital. Eu comecei a dar consultoria para negócios locais. Depois de 6 meses, eu já tinha desenvolvido essa metodologia do TMD, do Triângulo do Marketing Digital, e comecei a replicar para todos os meus clientes. E eu comecei a ver eles transformarem os seus negócios através do digital. Com essa metodologia simples, eu comecei a receber muitas indicações. Porém, eu não conseguia atender todo mundo, porque a maioria das empresas eram pequenas, ou então estavam em situação financeira muito difícil por conta da pandemia, por conta de posicionamento, e eu não conseguia, a pessoa não conseguia me pagar a consultoria, eu não conseguia ajudar aquela empresa, aquela pessoa. Então eu tive a ideia de criar uma mentoria, onde eu ensinasse ali a pessoa ou algum funcionário da empresa a aplicar o triângulo ali e fazer funcionar e começar a faturar pelo digital, e comecei a desenvolver essa mentoria. Porém, a mentoria me levava muito tempo, porque além dos meus clientes lá, que eu dava consultoria, eu ainda tinha os mentorados. E aí na mentoria, pergunta pelo WhatsApp, é o grupo rodando lá, e eu não tinha tempo de dar a atenção que os mentorados precisavam e meus clientes, e o trabalho com os meus clientes. E depois que os mentorados acabavam a mentoria, eles queriam algum material para que eles pudessem rever a aula, rever o conceito, rever tudo que a gente tinha tratado. Então eu comecei a gravar o Triângulo do Marketing Digital, que é esse curso aí que eu criei, que é baseado aí nos pilares do comércio digital: conteúdo, a distribuição e o atendimento. E comecei a disponibilizar para esses mentorados. Assim como eu errei lá no começo, quando eu queria divulgar minhas músicas ou minhas joias, a maioria das empresas também erram. Ou elas negligenciam os 3 pilares, ou negligenciam pelo menos um. Se você negligenciar um dos pilares, você vai comprometer todo o resultado. Se você fizer um conteúdo incrível e anunciar esse conteúdo e não atender, não adianta. Depois de 2, 3 semanas, opa, tem uma mensagem aqui, deixa eu responder. Já era, você perdeu a venda. Ou achava que porque tinha o telefone na bio ou um link para o WhatsApp, o cliente não tinha que perguntar ali, ele tinha que clicar lá, ligar ou te mandar uma mensagem no WhatsApp. Agora presta bem atenção no que eu vou te falar. Um site ou uma rede social de um negócio só faz sentido se gerar faturamento. Se não gerar faturamento, não serve para nada. Se você quer faturar e conquistar clientes através do digital, a primeira coisa que você deve fazer é analisar o seu negócio, analisar o seu produto, o seu serviço, se é de necessidade ou se é de desejo. Isso muda tudo na estratégia de conteúdo e de anúncio. Para fazer a segmentação correta e anunciar para os clientes certos, você deve desenhar quem é o seu cliente, você deve saber quem é esse seu cliente. Você vai listar dados demográficos, você vai listar os interesses desse seu cliente e os comportamentos desse cliente. Depois que você tiver esse perfil desenhado, você vai analisar o ciclo de compra do seu produto. Seu produto tem um ciclo longo de compra ou um ciclo curto? A pessoa olha, fala, eu quero e pronto, e vai e compra. Ou ela precisa ser convencida, você precisa ir fazer um orçamento, você precisa de aprovação desse orçamento, orçar matéria-prima para fazer. Isso você precisa analisar, isso se chama ciclo de compra. Normalmente produtos de maior valor agregado têm um ciclo de compra um pouco maior, as pessoas têm mais preocupação, elas perdem mais tempo analisando o custo-benefício, analisando a qualidade, analisando a sua autoridade diante daquele produto ou serviço. Agora pega aí uma folha, para o vídeo e lista pelo menos 10 itens aí do perfil do seu cliente.
interesses, comportamentos, dados demográficos. Lista esse perfil desse seu cliente. Isso vai proporcionar a você um raio-x de quem é o seu cliente e com quem você está falando. Lista aí se ele é homem, se ele é mulher, qual a idade desse seu cliente. Eu atendo clientes acima de 35 anos. Não, eu atendo clientes ali de 18 a 25 anos. Lista tudo isso, dá uma paradinha no vídeo e a gente já volta. Depois disso, a gente precisa entender os 3 tipos básicos de clientes que a gente tem. Lógico, existem uma infinidade de perfis de clientes, mas a gente tem 3 tipos básicos. A gente tem o primeiro tipo, que é o cliente que está pronto ali para comprar de você. Ele já sabe o que quer, ele já conhece a qualidade, ele já pesquisou a respeito, ele está pronto. Normalmente, onde é que esse cliente está? Ele está lá na rede de pesquisa do Google, lá pesquisando. Então ele quer contratar um arquiteto. Ele está lá, arquiteto na região tal, arquiteto mais próximo, escritório de arquitetura. Ele já está ali, está procurando, ele já está decidido. O segundo tipo, ele sabe que ele precisa de você, ele tem a intenção de comprar um produto seu ou um serviço seu, mas ele tem várias objeções ali, várias dúvidas. Ele pode ter uma objeção de preço, ele pode ter uma objeção de qualidade, ele pode ter uma objeção da entrega, ele pode ter diversas objeções aí, alinhadas com o seu negócio, com o seu produto. E o terceiro tipo de cliente é aquele cliente que nem sabe que precisa de você. Ele talvez tenha um problema e nem sabe que você resolve aquele problema. Ou ele tem um problema e nem sabe que aquele problema pode ser resolvido, ou que você tem a solução lá para ele. Com isso bem claro, a gente consegue planejar os conteúdos. A gente vai fazer conteúdo para quem está dentro do funil, a gente vai fazer conteúdo para quem está na metade do funil ali, que é o segundo tipo, e a gente vai fazer conteúdo por terceiro tipo, que é quem está fora do seu funil de vendas. Com isso bem claro, a gente consegue criar conteúdos para cada tipo de cliente. Para o tipo 1, você vai criar um conteúdo vendendo. Olha aqui, ó, eu vendo esse produto, você quer comprar? Custa tanto. Para o segundo tipo, você vai criar conteúdos tirando dúvidas, explicando, mostrando qualidade, quebrando essas objeções. E para o terceiro tipo, você vai falar, olha fulano, você tem dor nas costas? Se eu tenho. Você sabia que através da massagem XPTO você consegue eliminar as dores nas costas? Você vai atrair essa pessoa de alguma forma, você precisa chamar a atenção dessa pessoa de alguma forma. Então você precisa imaginar coisas relacionadas ao seu negócio que provavelmente as pessoas não saibam que você pode resolver aquele problema. Com isso bem claro, você vai precisar planejar esses conteúdos. Não adianta fazer conteúdo aleatório, tá? Quando eu falo conteúdo, eu me refiro ali à rede social, YouTube, que é onde a gente cria algum tipo de conteúdo. É como se fossem comerciais de TV, programas de TV, por isso deve acontecer um planejamento, não pode ser aleatório. Você pode criar conteúdo ali na hora que você está executando, você pode criar ali na hora da entrega do produto, você pode entregar um conteúdo quebrando uma objeção, por exemplo. Você põe algum cliente seu para fazer um depoimento, falando, olha, eu contratei o serviço do fulano de tal, ele me entregou aqui, mudou minha vida. Ou então você vai produzir um conteúdo assim como esse que eu estou te produzindo, que é um conteúdo informativo. Toda a ação desse conteúdo, ele está aqui no que eu estou te falando. Estou te dando informações raras, eu estou tirando dúvidas, eu estou te ensinando como fazer alguma coisa só aqui falando. Esse vai ser o planejamento. Aí você vai analisar o seu negócio e vai analisar quais são as possibilidades da criação desse conteúdo. Você consegue criar conteúdo ali enquanto executa o serviço. Por exemplo, você faz bolo, tá fazendo bolo lá, você vai filmar lá o antes e depois do bolo, ou fazendo o confeito do bolo. Você vende personal trainer, você vai mostrar lá seu cliente lá se exercitando, ou vai botar um time-lapse do treino inteiro, como é que foi. Aí você precisa ter o bom senso e analisar o seu conteúdo e planejar esses conteúdos. Com esses conteúdos planejados, a gente precisa definir qual a intenção que a gente tem com esses conteúdos. Não pode ser um conteúdo aleatório. Eu quero mostrar a qualidade do meu serviço. Então você vai fazer um vídeo mostrando ali a qualidade, mostrando detalhe, mostrando algum diferencial, mostrando o acabamento. Você quer mostrar a matéria-prima que você usa, você vai mostrar ali as marcas, vai falar das marcas, por que você usa determinado produto e não usa outro. Ou você quer gerar autoridade, então você vai pegar uma dúvida de algum paciente seu, por exemplo, e vai tirar aquela dúvida, vai discorrer sobre aquele assunto, vai explicar algum detalhe técnico a respeito ali do seu produto ou serviço.
Você precisa definir quais os objetivos com aquele conteúdo. Depois de definir qual o objetivo que você tem com aquele conteúdo, analisando os tipos de clientes que a gente tem, você vai escolher os temas. Quais são as perguntas que os seus clientes fazem ou as principais dúvidas que eles têm na hora do fechamento. Agora você vai definir os temas abordados e vai roteirizar esses conteúdos. Por exemplo, você vai filmar um antes e depois. Vamos dizer que você coloque piso. Você chegou lá na obra e, começou a colocar o piso, aí na metade do dia você lembra que ia fazer um antes e depois, só que o antes já foi, você já mexeu, já está com metade colocado. Pronto, você perdeu um conteúdo. Se você tem isso planejado antes de ir para a obra, se você planejou isso, quais são os conteúdos que você ia fazer, você corre muito menos risco de perder esse conteúdo. O vídeo vai ser falado igual esse aqui, você para e roteiriza o que vai ser falado. Você vai fazer a introdução. Lembre-se, as pessoas não querem saber inicialmente as suas patentes, os seus diplomas, onde você trabalha, o que você faz. Elas querem saber a transformação que você vai gerar. Você chama a atenção das pessoas falando a respeito da transformação que você gera, que você leva para aquela pessoa. E depois disso, você pode falar quem você é, como você vai fazer, onde você aprendeu, qual a técnica que você vai usar. Aí você pode falar a respeito, que aí beleza, a pessoa já sabe qual é a transformação. Grava os conteúdos, faz em vídeo. Você vai precisar aprender a fazer pequenas edições em vídeos. A maioria das plataformas aí, das redes sociais, já tem programa nativo ali que você vai lá, corta, o TikTok tem, o Instagram tem, o Facebook tem, e você, se não sabe, vai precisar aprender a cortar pelo menos o começo ali, o final, colar um vídeo no outro, você vai precisar aprender a fazer isso. E esquece essa história de ficar fazendo um monte de conteúdo todos os dias. Você só vai fazer um monte de conteúdo todos os dias se o seu negócio permitir. Tem negócio que permite. Se você tem uma loja de acessório automotivo, toda hora tá entrando um carro, saindo, põe um som, tira um som, põe o seu filme, põe uma roda e tal, você consegue fazer isso, vários por dia. Agora, se o seu negócio não permite, para de fazer isso. E se você não gosta de fazer, também não faça. Aí você faz um calendário com essas postagens. Considera um calendário com venda direta, principalmente para produtos de necessidade, e para produtos de desejo, considere mostrar e depois vender. Primeiro você cria o desejo, cria a necessidade ali na pessoa e depois você vende. Com esses conteúdos planejados, postados, chegou a hora de distribuir esses conteúdos. Para produtos de necessidade, por exemplo, entupiu minha pia, eu preciso de uma desentupidora, é uma necessidade. Aonde que eu vou procurar? Não é na rede social, é na rede de pesquisa ali do Google. Prioriza o anúncio na rede de pesquisa se o seu produto é de necessidade. Mas sim, você deve criar conteúdo para as redes sociais, pois existe uma migração, as pessoas estão começando a pesquisar coisas de necessidades em redes sociais. Então você deve ter uma rede social ativa também, com conteúdo lá, não precisa ser todo dia, não precisa ser 10 conteúdos. Com esses conteúdos planejados, é hora de fazer a distribuição deles, e é através dos anúncios. Produtos e serviços de necessidade, o lugar é a rede de pesquisa do Google. É onde o seu cliente está procurando por você ali ativamente. A região, a localidade e as palavras-chave na rede de pesquisa é o que vai garantir o sucesso dos seus anúncios. E é para isso que você tem que ter um site, que é para levar essas pessoas até o seu site. Daqui a pouco eu vou falar de site, fica ligado. E aí no seu site essas informações devem estar muito bem claras, muito bem explicadas, seus contatos devem estar de fácil acesso lá e deve estar tudo atualizado. Se a pessoa te mandar um e-mail, tem que chegar para você o e-mail. Se a pessoa te mandar um WhatsApp, tem que estar valendo aquele WhatsApp e assim por diante. Produtos e serviços de desejo, eles são melhores trabalhados nas redes sociais, porque produtos de desejo você tem que se relacionar com a pessoa para vender. Esse conteúdo ele deve ser primeiramente distribuído para as pessoas que já te conhecem, que são os seus seguidores, e para quem não te conhece, você tem que segmentar através dos interesses, através dos comportamentos e através dos dados demográficos, dependendo aí do seu produto ou serviço. Você não pode esquecer de segmentar ali a sua região de atendimento, porque não adianta nada. Você atende clientes ali na sua cidade, e aí você acaba anunciando para o Brasil inteiro, acabou, você vai perder dinheiro e muito rápido. E para essa distribuição segmentada de conteúdo, é necessário criar as contas de anúncio no Google, no Facebook, na Meta lá, e no curso eu te ensino tudo isso, passo a passo, desde quando criar o e-mail, até a conta, como configurar, como colocar os seus dados, tudo isso passo a passo detalhado. Você não precisa ter um conhecimento
incrível para conseguir, além das estratégias de distribuição e de remarketing, que eu também falo tudo isso lá para vocês. Agora que seu produto ou serviço vai chegar em muitas pessoas, você vai precisar atender esses clientes e atender da forma correta. Você deve instalar todos os aplicativos de interação de mensagens no seu celular. O Google tem lá o Google Meu Negócio, a Meta tem a Meta Business Suite, tem Meta Anúncios e tem o Google ADS para controlar os anúncios. Eu recomendo que você instale tudo isso lá no seu celular, para você ter as informações à mão e se alguém falar com você, você poder responder ali rapidamente. Eu considerei o Google e a Meta, mas é possível fazer isso também em todas as outras plataformas, todas elas disponibilizam ferramentas profissionais aí de interação. O cliente digital, ele tem uma característica muito exclusiva. Esse cliente tem a expectativa de ser atendido em menos de 5 minutos. Então fica ligado, fica com todas as notificações ligadas, evita ao máximo mensagens automáticas. Afinal, ninguém gosta de ser atendido por um robô. Lógico, um dia, quando você tiver 1000 interações por dia, você vai precisar do suporte de um robô até para segmentar esses clientes. Por enquanto, eu tenho certeza que você consegue atender esse cliente um a um, respondendo ali uma mensagem personalizada, sendo acolhedor. E tem outra coisa, você tem que responder o seu cliente no mesmo canal que ele te contatou. Se ele te contatou dentro de uma rede social, responde para ele dentro da rede social. Se ele te chamou no WhatsApp, responda para ele no WhatsApp. Se ele te ligou, responda no telefone. Se ele te chamou pela rede social, ele não quer falar com você pelo WhatsApp. Com certeza o seu contato tem lá na sua página. Se ele quisesse te ligar ou te chamar no WhatsApp, ele ia lá, pegava e te ligava. Mas ele te mandou uma mensagem ali, um comentário na sua publicação. Então responde para ele no comentário da sua publicação. E vai levando essa interação até onde der. Agora que você entendeu como funciona o comércio digital, você tem a chance de mudar o seu negócio. Você tem a chance de aprender de forma completa tudo o que precisa para faturar no digital e transformar o seu negócio. O curso TMD é 100% online e você tem acesso imediato a todas as aulas e pode escolher por qual módulo você quer começar e qual que você quer aprender e aplicar primeiro. Seja produzir conteúdo, seja fazer anúncios, ou seja, atender seu cliente. Você pode acessar o curso através do seu computador, com seu login e senha, é uma plataforma onde fica hospedado o curso, ou então através de um aplicativo pelo seu celular também. Você pode estudar onde quiser, a hora que você quiser e onde você puder estudar. O curso ele é dividido em 8 módulos e ainda tem um módulo bônus onde você vai aprender a fazer um site totalmente gratuito em menos de 10 minutos, com todas as informações que você precisa ter lá para conversar com o seu cliente, atrair o seu cliente e ele entrar em contato e comprar de você. Você não precisa ter conhecimento prévio nenhum para fazer o curso. Tudo é ensinado passo a passo. E mesmo que o seu negócio não esteja no digital ainda, por exemplo, eu não tenho página, eu não tenho rede social, eu não tenho site, eu não apareço no Google Maps, eu vou te ensinar do zero como fazer uma página no Facebook, um perfil no Instagram, um Google Meu Negócio para você aparecer lá no Maps do Google e até fazer o seu site. Mas será, Leandro, que o Triângulo do Marketing Digital vai funcionar com o meu negócio? Sim, as estratégias do TMD funcionam com todos os nichos, até nichos onde você não pode oferecer o produto ou o serviço, por exemplo, a área médica. Como é que você vai atrair os pacientes, os clientes? Você vai atrair através da geração de autoridade. Você nunca vai poder falar, oi pessoal, hoje a consulta está em promoção, mas você vai poder tirar as dúvidas daquele paciente e ele sentir confiança em você e ele vir ativamente e agendar uma consulta. E tem mais, e de bônus, tem um módulo onde você vai aprender a fazer um site totalmente gratuito, totalmente simples de fazer, utilizando as informações que você já tem, com todas as informações que você tem que ter num site. Se você quer ter o poder de transformar o seu negócio local através do digital, aumentar o seu faturamento e ser a empresa mais conhecida da sua região, clica aqui embaixo e entre agora para a comunidade do Triângulo do Marketing Digital. Você vai aprender a fazer conteúdo, fazer anúncios e faturar através do digital. E se por acaso, por algum motivo, você não gostar do curso, você tem 7 dias para pedir o reembolso. Eu vou te devolver todo o seu dinheiro, sem burocracia,
sem perguntas e sem questionar o motivo. E eu espero que você tenha entendido como funciona o comércio digital para negócios locais e como o triângulo do marketing digital pode te ajudar a transformar o seu negócio, a levar o seu negócio para o próximo nível.